Olá pessoal, pra quem não me conhece, meu nome é Erika e aqui eu compartilho com vocês a minha vida em Londres. E no vídeo de hoje eu vou trazer pra vocês quais são os sites que eu utilizo pra alugar casa aqui, quais são os documentos necessários pra alugar a casa aqui em Londres e dicas aí de coisas que vocês precisam prestar atenção antes de alugar uma casa aqui em Londres. Então, bora lá pro vídeo. E bom, a primeira coisa que eu queria trazer pra vocês são sites, porque isso é uma pergunta que eu recebo com frequência, principalmente nas DM do Instagram. Qual site pra buscar casa? Eu que tenho aí um histórico de mudanças de casa, um tanto quanto alto, mas eu espero que isso tenha se acabado. Tenho aí uma certa experiência com sites pra alugar casa. Eu falo que é meu passatempo ver casas nos sites, mesmo que não for pra alugar. Às vezes eu vejo pra alugar, pra comprar. Gosto de ver casas. E assim, eu acho que o número 1 meu particular, porque eu já usei muitos sites, assim, o que eu mais gosto de navegar é o Rightmove. Eu vou deixar todos os sites que eu mencionar aqui no bloco de informações. O Rightmove eu gosto de ver tanto casas pra comprar quanto casas pra alugar, porque eu acho que o design ali do site é muito bom. Dá pra você fazer vários filtros, quantidade de quartos, se você quer com parking ou sem parking, com garden ou sem garden, se você quer uma acomodação shared, né, compartilhada ou não, então ele tem vários filtros. Um outro site que eu gosto de usar também é o Zoopla, apesar de que vocês vão perceber que muitas casas estão anunciadas em vários sites, então a mesma casa que você acha no Rightmove muitas vezes também tá no Zoopla. Eu já achei casa por lá. Eu nunca fechei direto no site, sabe? Eu sempre, tipo, entro em contato, mando uma mensagem ali e aí eu sempre fechei direto com a imobiliária. Mas eu nunca fechei casa olhando no site de imobiliária, porque geralmente lá só aparecem as casas muito caras ou que não estão mais no mercado e eles esqueceram de atualizar. Vou deixar o Zoopla também aqui no bloco de informações. O terceiro site que eu costumava usar, hoje em dia eu não uso mais, é o Spare Room. Eu usei ele muito porque tinha como você colocar um filtro de data que você quer mudar. Você conseguia botar ali, eu quero mudar daqui a 2 meses. E aí você conseguia filtrar casas que estão disponíveis para daqui a 2 meses. O que é muito bom, porque muitas vezes você quer alugar uma casa, só que eles querem que você entre imediatamente ou daqui a 1 mês. Às vezes você não tem esse tempo, você tá ainda com um contrato que vai vencer daqui a 3 meses, daqui a 2 meses. E o Spare Room te ajuda nisso. Eu só parei de usar ele porque o filtro dele pra achar casas maiores é muito ruim. Então aparece muito casas pra dividir, justamente spare room é quando, tipo, dividir no quarto. Mas não necessariamente é pra dividir quarto. E eu conseguia filtrar pra conseguir one bed flat, um apartamento só de um quarto. Esse eu conseguia filtrar, mas quando eu comecei a pesquisar mais apartamento de 2 ou mais quartos, né, no caso só 2, que eu não preciso de mais que isso. Mas quando eu tentava filtrar, tem anúncios de apartamentos de mais do que um quarto lá, ou mais do que estúdio, ou mais do que dividindo. Mas é muito difícil chegar nesse filtro, assim, se eu colocar que eu quero 2 quartos, aparece pra dividir casa com pessoas em um apartamento de 2 quartos. Mas, enfim, por isso que eu parei de usar ele, mas pode ser que tenha melhorado, assim, na hora que você estiver assistindo esse vídeo, tenha um filtro melhor. Então, por isso que eu também vou deixar de recomendação aqui. Se você tá procurando ou um estúdio, ou um apartamento de um quarto, ou pra dividir, lá também é um bom lugar. Você consegue se anunciar, dizer que você tá ali procurando um lugar pra você dividir com as pessoas. Você põe sua foto, fala sobre você. E aí, pessoas que queiram compartilhar a casa, estão procurando pessoas pra ir morar junto, podem entrar em contato. E por fim, o último que eu uso é o Open Rent. O Open Rent você consegue alugar direto com o dono da casa. Essa é a grande diferença do Open Rent. Então eu já vi casas por lá, já conversei direto com o dono da casa, sem ser com a imobiliária. Apesar de que eu já falei em outros vídeos que eu recomendo vocês alugarem com imobiliária, porque eu acho que é mais seguro o processo. Eu não vou dizer que é mais simples, inclusive com a imobiliária costuma ser um pouco mais caro do que alugar direto com o dono, mas toda vez que tem algum problema é mais fácil resolver com a imobiliária. Não que a imobiliária vai ser uma santa que qualquer probleminha ela responde no dia seguinte, também não. Mas é mais fácil, assim, de você conseguir as coisas. Às vezes o dono da casa fica te enrolando durante meses e meses. A imobiliária, se ela começa a te enrolar demais, você já vai no Reclame Aqui que tem daqui, que não chama Reclame Aqui, né? Mas que é um site que também reclama. E reclama da imobiliária. Tu vai, já começa a ir pro online, sabe? Já começa a falar mal da imobiliária no online, que ela te responde rapidinho. Experiência pronta. Então, eu gosto de alugar a casa com imobiliária por isso, porque eles vão resolver as coisas. Muitas vezes quebra alguma coisa na casa. Se você aluga direto com o dono, ou ele vai ter que achar uma pessoa pra arrumar, fazer várias cotações, ou ele pede pra você procurar alguém. Enquanto que na imobiliária não, ele já tem os contractors, as pessoas que trabalham já pra imobiliária, que vão vir aqui consertar se acontecer alguma coisa com encanamento, se acontecer alguma coisa com eletricidade, qualquer coisa assim, eles têm alguma pessoa já certa pra poder vir arrumar. A gente não precisa ir atrás de nada, nem
nem se preocupar de quanto vai custar, principalmente se foi questão de que aconteceu, né, que não foi mau uso nosso, aí a gente não tem que se preocupar com o preço. Agora, se a gente estraga alguma coisa, a gente tem que se preocupar. Então, acho que esses são os 4 sites, assim, que eu recomendo pra procurar casa, mas no meu ranking, Rightmove é o melhor. Eu mal olho os outros, só quando eu já zerei todo o Rightmove. Agora, sobre documentos necessários pra alugar casa, isso também é uma pergunta que eu recebo com frequência, por isso que eu quis trazer esse vídeo. Primeiro documento, assim, de todas as vezes que a gente alugou casa, que eles pediram, era o nosso passaporte, que é a nossa identidade aqui. Nas últimas 3 casas que a gente alugou, 2, 3 casas, eles vêm pedindo o share code. O share code, ele é um código que você gera pelo site do governo aqui do Reino Unido e ele comprova o seu status migratório, tanto para trabalho quanto para poder morar aqui. Então as imobiliárias pedem sim para você poder comprovar que você pode morar legalmente no país para poder alugar uma casa. Se você tá alugando direto com o proprietário, pode ser que eles não peçam esse tipo de documento, ou se você tá subalocando. Mas se você vai alugar com uma imobiliária, eles vão sim pedir o seu share code com o seu status imigratório. Outra coisa que eles sempre pedem são seus 3 últimos payslips. Então, só para eles terem também uma noção de quanto você tá ganhando, quanto você ganha, para saber se você pode alugar o apartamento. Se por um acaso tu receber uma promoção, aí tu adiciona também essa carta de promoção. Às vezes, os seus 3 últimos são os seus salários antigos, e aí tu receber uma promoção, um salário novo, tu vai ganhar mais. Com isso, de repente, é o valor que você precisava para conseguir alugar aquele apartamento. Outra coisa que eles sempre pedem também, quais os lugares que você morou nos últimos anos. Então é uma comprovação aí, quais eram os endereços que você tinha antes, até para eles saberem se você foi um bom pagador, se você pagou sempre seus aluguéis, se você não teve nenhum problema, né, com as casas anteriores que você morou. E também eles pedem, isso assim, também todas as vezes, um telefone ou e-mail de alguém do seu trabalho, geralmente seu gerente ou RH, enfim, para poder comprovar que você trabalha. Então eles pedem às vezes para a pessoa ou mandar um e-mail ou preencher algum formulário para comprovar ali que você tá trabalhando. Eu não sei como que funciona para pessoas que são autônomas. Eu sei que pode surgir essa dúvida, Erika, como faz? Eu tenho meu negócio próprio. Infelizmente, eu não tenho essa experiência. Então eu não consigo dizer pra vocês. Nem eu, nem o Renato, a gente sempre trabalhou pra outras empresas, né? Então eu não sei te dizer como que funciona pra quem tem o próprio negócio. Isso aí, eu acho que quando você for procurar casa e você for conversar com alguém, né, tipo, eu quero visitar a casa tal, e aí a pessoa entra em contato com você pra visitar, você já pode questionar e aí eles vão te guiar, assim, de como que isso vai funcionar, como que você tem que comprovar as coisas e tal, como vai funcionar esse passo a passo, quais documentos, se eles vão pedir algum documento diferente. Aí tem que ver mesmo com quem trabalha já com isso, porque eles já vão ter experiências. É lógico que não é todo mundo que trabalha numa empresa, né? Existem muitas pessoas que trabalham por conta. Então tem que ver como que isso funciona, qual que é a comprovação financeira que eles vão pedir. E aí também eu anotei aqui 5 coisas pra vocês prestarem atenção na hora que vocês forem alugar um apartamento. Eu já comentei aí ao longo dos meus vídeos, ao longo dos vídeos que eu tenho aí no canal, desses muitos vídeos que eu tenho aqui no canal, mas agora eu tô aqui colocando tudo junto e também acrescentando algumas coisas que eu posso não ter comentado ao longo dos meus vídeos. Então vamos lá. Número 1 que eu coloquei aqui, não pagar nada antes de visitar a casa. E eu tinha comentado, né, que essa casa aqui que a gente alugou, a gente deu a proposta pra alugar ela sem ter visitado a casa pessoalmente, só visto por fotos e vídeo, mas a gente não pagou nada, não saiu nada do nosso bolso. Então eu não recomendo vocês pagarem nada antes de visitar a casa, primeiro pra saber se ela existe, porque existe muito golpe aqui na internet, principalmente aqui em Londres, de pessoas postando casas que não existem. Onde eu mais vejo, assim, é no Facebook do que nos sites oficiais aí que eu mandei pra vocês, mas nunca se sabe. E segundo lugar é que por foto você não vê se a casa tem algum cheiro esquisito, cheiro de mofo. Aqui tem muita casa com mofo, casas mais antigas assim. Consegue ver quais são os defeitos da casa pra ver se você realmente quer morar lá, porque às vezes por foto é lindo, pessoalmente não, ou é menor do que você imaginava, ou não é o que você esperava. Então não pague nada antes de visitar a casa. E quando eu falo pagar alguma coisa é porque quando você faz uma oferta e você quer tirar a casa do mercado, assim, do site de alugar pra outras pessoas não irem visitar a casa, você tem que pagar geralmente
somente uma semana de aluguel. Depois eles debitam essa uma semana de aluguel do seu aluguel mensal. Mas é assim que você faz. E aí se você quiser seguir em frente com o aluguel da casa, né, tu não perde esse dinheiro. E se você der pra trás, você perdeu esse dinheiro. Ou se o dono não quiser alugar pra você, daí eles te devolvem o dinheiro. Geralmente é assim que funciona. A segunda coisa que eu anotei aqui, que eu já acabei comentando ao longo do vídeo, é que alugar com o dono da casa geralmente sai mais barato e precisa de menos documentação. Como eu comentei com vocês, né, a imobiliária vai pedir sim o seu status migratório, seu share code, vai pedir seus payslips, e quando você alugar direto com o dono, aí vai do critério de cada pessoa. Então, pode ser que não necessariamente ele te peça todos os documentos, pode ser sim que ele te peça uma comprovação de que você mora legalmente no país e que você pode morar no país, até porque se ele aluga a casa para alguém que não tem o direito de morar aqui, de alugar casa, a pessoa também pode levar uma multa, enfim, se encrencar. Mas geralmente, né, as comprovações são um pouco menores, menos rigorosas, igual é com uma imobiliária. E geralmente eles alugam por um valor menor, né? Geralmente a imobiliária quer botar em cima ali pra ela ganhar uma comissão e aí acaba ficando mais caro o aluguel. Número 3 que eu coloquei aqui de dicas, de atenção, na verdade, não alugar uma casa sem contrato. Porque você pode sofrer um golpe a qualquer momento, né? É muito perigoso isso de você não ter um contrato ali de quanto você tá pagando de aluguel, quanto você depositou no depósito da casa, quanto você deu de depósito da casa, o que tá incluso, o que não tá, por quanto tempo é o seu aluguel, por quanto tempo é o seu contrato, se não tem contrato, né, se é só no boca a boca. A qualquer momento a pessoa pode te mandar pra fora da casa e você tem que ir, porque você não tem nenhum contrato ali, tá só no boca a boca. Então, ou pode, pior de tudo, eu acho, não te devolver o depósito. Então, isso tem que estar muito certinho, gente. Mesmo quando vocês alugam direto com o dono da casa, ele consegue também deixar o seu depósito no lugar certo, que é o lugar que tem que ficar os depósitos, assim como a imobiliária faz. Os donos da casa, se você alugar direto com o dono, também tem que fazer isso. Não é na conta corrente do dono da casa o valor do depósito. Existe um lugar específico que eles têm que colocar, não sei o nome, porque eu também não entendo dessa parte de imobiliária, de real estate, mas eu sei que tem sim um lugar certo pra eles colocarem. Inclusive, o dinheiro rende ali, tá? A gente ganhou uma graninha ali do nosso depósito que a gente recebeu agora de volta da casa que a gente morava, porque o dinheiro rendeu ali naquele um ano que ficou ali parado, que é o lugar que é pra ele ficar. E esse rendimento vai pra gente, melhor ainda. E inclusive, já vou contar aqui pra vocês, pra quem acompanha todos os vídeos aí do canal já vai saber disso. Eu tava comentando em algum vídeo que a gente sempre recebeu o nosso depósito de volta, 100%, e dessa última casa, né, eu fiz um vídeo anterior mostrando a gente limpando a casa e pra devolver, e a gente recebeu o nosso depósito inteiro de volta. Número 4, e esse aqui eu já falei pra todas as minhas amigas e, tipo assim, a maioria nem sabia disso. Então, gente, fique a dica, porque tem muita gente que mora aqui há anos e não sabe. Quando vocês forem ofertar pra alugar a casa de vocês, seja com imobiliária, seja direto com o dono, sempre peçam pra casa vir limpa. É claro que o padrão de limpeza britânico não é o mesmo padrão de limpeza brasileira. Tanto que quando a gente chegou nesse apartamento, eu falei, tá limpo, mas não tá profissional, não. Eu olhei assim, eu falei, não tá profissional. E os caras falaram, não, tá profissional sim, a gente tem comprovante de recibo de que veio um profissional limpar aqui. Eu falei, mas gente, padrão de limpeza, o standard de limpeza deles é completamente diferente, juro. O que eu entreguei na casa anterior, que eu falei com vocês, que eu tava ali fazendo um vídeo de limpeza, não é o que entregaram aqui, não é o que entregaram lá quando a gente se mudou. É bem diferenciado. Mas pensa que se a gente pede pra vir limpo e já não vem de fato limpo, né, bem mal menos, imagina se você não pedir isso. Peça sempre quando você tá ofertando pra alugar a casa, que você tem que dar o valor que você quer alugar no imóvel. Peça sempre também pra ele vir limpo. Se você não quiser algum móvel que tá no apartamento, põe lá. Às vezes o dono aceita ou não, mas pode acontecer dele aceitar, mas pedir pra não, esse móvel tem que ficar. Então são coisas que você tem que negociar aí na hora que você tá ofertando pra alugar a casa. Porém, pra quem tá alugando só um quarto, eu não sei como é que isso funciona, gente. Eu não faço a menor ideia, porque a gente nunca alugou casa compartilhada aqui na Inglaterra. Como que seria, assim, se você fala que existe, como que funciona, como que é o contrato,
Como que você faz pra pedir pra vir pelo menos o seu quarto limpo? Eu realmente não tenho experiência nisso. E a quinta, gente, eu já falei, eu falo demais, eu já pulei aqui, ó. A quinta eu já comentei. A quinta é pra você não abrir o depósito, né? O seu depósito não pode ficar na conta bancária do dono da casa. Eu acabei de te falar isso. Mas, né, eu já comentei que de fato o depósito não fica na conta bancária do dono da casa. E eu falo isso por experiência, assim, de pessoas que eu conheço, amigos, colegas que de fato deram depósito pro dono da casa e aí chega na hora, tipo, de pegar o depósito de volta e o dono fala: ah, não tenho esse dinheiro mais, eu já gastei, eu preciso de alguns meses pra eu conseguir te devolver. E não é assim que funciona. Eles têm até que te dar um comprovante de que tá depositado no lugar certo, que não é a conta bancária deles. Por isso, assim, eu mais recomendo, assim, na medida do possível, sempre ir com imobiliária, uma imobiliária séria também, porque pode ser que a pessoa te mande um comprovante e seja falso também, sabe? Tem que estar sempre de olho, tem que tomar sempre cuidado, porque tem muita gente que é boa e tem muita gente que é ruim. Quando você tá com uma imobiliária, é mais fácil, assim, você ter essas comprovações certas, né? Porque eles têm a imagem deles em jogo, então eles não vão simplesmente forjar um documento ou um recibo que não existe. Então, no mais é isso, assim, eu espero poder ajudar vocês de alguma forma com as dicas que eu dei, com os sites e com os pontos aqui para vocês prestarem atenção para alugar a casa. Se vocês gostaram desse vídeo, já deixe seu gostei, que é muito importante para o crescimento do canal. Se você ainda não é inscrito, já aproveita, clica no botão de se inscrever e ative o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo novo. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau! You're right here next to me. Something's wrong, wasn't it fun? Is it now we're